Olá, pessoal! Antes de apresentar as entrevistas, eu vou explicar brevemente sobre a axiologia. Bem, a axiologia é a filosofia dos valores e particularmente dos valores morais. Valores morais são princípios que orientam a conduta das pessoas numa sociedade. Os valores morais dizem respeito ao bem em oposição ao mal ou ao correto, em oposição ao errado. Assim, dizemos que certas atitudes são aceitas moralmente porque estão em conformidade com certos princípios. Os valores morais. Abaixo eu vou citar alguns exemplos de valores morais e o que significam. A justiça é um dos pilares da vida em sociedade e diz respeito àquilo que é devido a cada pessoa por direito. O altruísmo é o oposto de egoísmo, ou seja, é um valor que se expressa em comportamento que tem como finalidade o bem-estar do outro. No cristianismo, o altruísmo pode ser traduzido pela frase ame o próximo como a ti mesmo. A honestidade é agir de acordo com a verdade e com a sinceridade. A pessoa honesta é aquela que, independentemente dos seus interesses, age de forma correta e verdadeira. Liberdade. Liberdade é o direito de uma pessoa agir conforme sua própria vontade, desde que não infrinja as leis. Trata-se de um dos maiores valores da sociedade democrática, que prezam pelas liberdades individuais e políticas. Outro valor é a igualdade. A igualdade ela é fundamental nas sociedades democráticas atuais. Na Constituição brasileira, por exemplo, está escrito que todos são iguais perante a lei. Assim, do ponto de vista dos direitos, todas as pessoas são iguais, independente de sua origem, raça, credo ou classe social. O valor moral da lealdade é o valor moral que prevê dedicação voluntária a outra pessoa ou a uma causa. Uma pessoa leal não falha com suas promessas, cumprindo sua palavra com responsabilidade e dedicação. Em sua origem, a palavra lealdade significa agir de acordo com a lei. Tolerância. A tolerância é um valor muito exaltado em sociedades democráticas, em que os cidadãos devem aceitar e, sobretudo, respeitar as diferenças, sejam elas sociais, raciais, políticas ou religiosas. Ser tolerante é respeitar a liberdade do outro. Empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sentiria. Assim, o objetivo da empatia é construir uma relação de respeito mútuo por perceber a todos como pessoas integrais com seus sentimentos e interesses, limitações ou habilidades. Solidariedade. A solidariedade é um valor importante que representa a ajuda oferecida por uma pessoa a outra em condição desfavorável. Por exemplo, ajudar um mendigo ou uma pessoa necessitada a subir uma escada, ou um cadeirante em que necessita de ajuda para se locomover de um local a outro. E, por último, o valor moral da coragem, que é compreendido como valor que diz respeito à superação dos medos e receios para alcançar um objetivo. Ela se opõe à covardia como um valor que impulsiona as ações dos indivíduos. Bem, agora eu vou passar para Ludmila, que vai entrevistar o professor Ícaro, de Filosofia, e a professora Hermínia. Boa tarde. Nós estamos aqui para concluir o trabalho referente à segunda avaliação da disciplina de Filosofia, com o tema Axiologia, um estudo sobre valores. A gente vai fazer uma entrevista referente a um podcast filosófico. Estamos recebendo o professor de Filosofia, Ícaro Góes, e a gente vai fazer algumas perguntas. O que você entende por valor? Valor é uma espécie de princípio, conduta moral e ética, uma espécie de ideologia que influencia os indivíduos a atuarem na sociedade. Quando nós nascemos, é impostos para o ser humano, um valor, conjunto de regras, normas, costumes, princípios que vão normatizar a conduta do próprio indivíduo. Ou seja, o valor é cultura. O valor é um conjunto de hábitos, costumes, princípios que vão formar a cultura do indivíduo, que vai servir como um norte para o indivíduo atuar em sociedade. Certo. E você poderia citar alguns valores que são importantes para a sua vida? Bem, como a gente é uma construção,
social, vamos dizer que os valores eles atuam, vamos dizer assim, em fases da vida, né? O ser humano, como ele é um projeto de construção, a gente vai se construindo no decorrer da vida. Eu posso dizer para você que valores que são essenciais na fase aqui onde eu estou é a honestidade, a sinceridade, o respeito, né? A tolerância. Acho que a gente vive numa sociedade diversificada, que o respeito é acima de tudo para uma boa convivência. E também um outro valor é o amor. Certo. E como os valores são trabalhados no ambiente que você atua, por exemplo, para a filosofia? Tem, assim, eles atuam principalmente na questão da minha convivência familiar, né? Que é onde os valores são começados a ser construídos, implantados. Esses valores que, inclusive, acabei de citar, são essenciais na minha convivência familiar, no meu trabalho e na própria filosofia em si. Esses valores eles vão ser atuados não só no campo das ideias, mas também no campo prático, né? Nas minhas ações, na minha conduta, na minha maneira de pensar as coisas, né? Esses valores eles vão atuar na filosofia dessa forma, porque a filosofia é um modo de vida, né? Um modo de vida em que o indivíduo vai agir, vai pensar, vai atuar. É uma espécie de bússola que serve como um ponto de orientação na minha vida particular, na minha vida familiar, na minha vida profissional, né? Aquilo que eu vivo. Muito bem. E como professor, de que forma você percebe a influência de valores na educação? Bem, com a questão dos valores no processo educacional, a gente vê muito na questão da própria convivência, né? Como a educação ela envolve uma interação, né, de vários indivíduos num determinado meio, indivíduos que convivem com diferenças. Então, a questão do respeito, da tolerância, de você conviver com as diferenças no ambiente escolar, inclusive, mas também no ambiente familiar, aquilo que a gente chama de educação primária e secundária, primária família, secundária escola. O fato de também da educação ter uma preocupação grande com o processo de cidadania, né? Um indivíduo que não só tem conhecimento puro dos conhecimentos acadêmicos, mas também dos seus deveres em sociedade, dos seus direitos. A questão de formar os valores tem muita contribuição para formar um sujeito ativo em sociedade, um sujeito emancipador, não só aquele sujeito total de conhecimento, mas aquele que é um entendedor da realidade. Sim, verdade. Você acha que certos costumes do presente, como por exemplo o alto uso de redes sociais, pode influenciar os valores do futuro? Se sim, como? De que forma? Bem, Ludmila, eu costumo dizer que como já dizia o teórico Manuel Castells, a gente vive numa sociedade da informação, né? E as redes sociais elas têm um papel importante nessa proliferação de informação que a gente acaba tendo. Costumo dizer que as redes sociais elas já estão influenciando, né? Mas como elas atuam em diversos campos, então acredito que no futuro elas vão influenciar mais ainda os aspectos, até mesmo na própria educação, no próprio ambiente familiar, no trabalho, já está influenciando no trabalho, e eu acredito que pode influenciar tanto de maneira positiva como de maneira negativa. Cabe a gente saber lidar com as redes sociais, e na minha visão, boa parte das pessoas não tem, vamos dizer assim, uma certa prudência em relação às redes sociais, saber usar as redes sociais. As redes sociais você pode filtrar justamente como forma de conhecimento, mas tem um ponto negativo que elas influenciam muito na questão do consumo. Nós somos uma sociedade do consumo e está cada vez mais presa a esse consumo, muita influência das próprias redes sociais, gerando até mesmo uma espécie de positividade tóxica, né? As redes sociais elas acabam, vamos dizer assim, normatizando, criando uma espécie de
de valor, que você tem que ser feliz a todo custo, nem que seja de maneira forçada, né? Que você tem que ser o melhor, que você tem que tá usando as melhores roupas, atuando nos melhores lugares. Isso eu acho que é um ponto muito negativo, porque acaba justamente, vamos dizer assim, falseando a realidade. Mas um lado positivo que eu acho, que eu acredito que as redes sociais elas podem contribuir mais para a proliferação de muito mais informação, e espero que essa sociedade saiba transformar essa informação em conhecimento, inclusive influenciar até na maneira como a gente entende o mundo. Hoje, se nós somos uma sociedade um pouco mais ativa nas próprias redes sociais, como já dizia o teórico Pierre Levy, a nova água do século XXI, as redes sociais elas estão atuando cada vez mais, vamos dizer assim, se tornou um ambiente mais político, né? Uma espécie de ágora, um espaço de debate, e acredito que no futuro vai ser mais ainda. Perfeito, Vitor. A gente agradece pela participação. Obrigado, eu que agradeço o convite. Continuidade às entrevistas do podcast filosófico com o tema Axiologia, um estudo sobre valores. A gente vai entrevistar agora a professora de administração, Hermínia Medeiros, e a primeira pergunta seria: o que você entende por valor? Bom, eu entendo que os valores, eles constroem a nossa postura, né? Eles constroem o nosso comportamento. Ao longo da nossa vida inteira, né, nós vamos agregando uma série de valores que vêm da formação escolar, que vem da formação dentro de casa, que vem do contato com os nossos amigos, né? E por isso que os pais se preocupam tanto quem são as companhias que estão próximos da gente, né? Sobretudo na época de infância e de adolescência, que a gente nós somos mais inconsequentes, né? Não temos não refletimos tanto na vida. E sem dúvida, todo esse encontro com as pessoas, né, que formam a nossa sociedade, cada encontro desse a gente deixa um pouquinho, né, e traz um pouco da pessoa. E muitas vezes a gente vai incorporando valores que mais à frente você vai percebendo que aquilo ali não está lhe conduzindo para o caminho que você esperou, que você pretende. Você precisa reorientar isso na sua vida. Então, eu entendo realmente os valores, né? A gente vê, por exemplo, fazendo um comparativo com um produto, né? A gente fala no preço e no valor, né? Então, assim, se eu fosse me colocar assim como um produto, eu entendo que, aliás, cada um de nós temos valor, né? Porque nós temos muito mais a oferecer do que algo material, né? A gente tem os valores humanos, os valores éticos, os valores culturais, né? Educacionais, que realmente nos moldam e constroem a personalidade que nós somos, né? E a todo momento eu acho que a gente vai reconstruindo, ressignificando esses valores na nossa vida. Verdade. E você poderia citar alguns valores que são importantes para a sua vida? Talvez, na minha formação, um dos valores que tem um peso maior são os valores humanos, né? Essa questão mesmo da empatia com o outro, né? De tentar se colocar, de tentar entender a dor do outro, a necessidade do outro. E aí, como professora, eu falo muito isso, porque a gente não escolhe, por exemplo, a pergunta que chega para a gente. Como professor, como educador, eu não posso selecionar as melhores perguntas que chegam, né? Então, é minha missão, assim, me colocar na posição daquele aluno. Ele necessita daquele conteúdo ali, né? Por mais simplório que seja, e não ridicularizar, e não ser sarcástico, né, com ele, porque ainda é um comentário bobo de repente. Então, eu acho que a questão dos valores humanos e éticos, né, tem um peso assim muito forte na minha vida.
E como professora, de que forma você percebe a influência desses valores na educação? Bom, eu percebo muito, né, esse exemplo que eu acabei de dar, né? Eu acabei me adiantando, mas eu percebo muito essa necessidade dessa formação humanística, né, desses valores, porque vez ou outra nós escutamos casos e relatos de alunos com professores que a gente ainda se surpreende, assim, com posturas agressivas, comunicação violenta, né? Essa falta da empatia mesmo, o professor se colocando numa posição muito distante do aluno, e eu acho que ele não entendeu realmente qual é a função dele ali, né? Eu acho que ele está no lugar errado quando ele não consegue construir esses vínculos, né? Eu acho que a todo momento, assim, seja no nosso ambiente de trabalho, na UESP, em casa, no nosso círculo de amizade, como eu falei, a gente está nesse processo construtivo, né? Desses valores. Então, eu penso que na função mesmo como professor é isso, é entender realmente as necessidades do aluno e se colocar no lugar dele para conseguir realmente compartilhar com muita, assim, com muita leveza, mas também com muita responsabilidade, né? Sim, verdade. E como os valores são trabalhados no ambiente que você atua, por exemplo, na área de administração especificamente? Olha, assim, eu posso dizer, por exemplo, que sempre que algum aluno tem algum problema, está passando por alguma situação, sempre que a gente leva para reuniões do colegiado para deliberar, né, o que fazer com esse aluno diante dessa situação, pelo menos na equipe dos professores do curso de administração, eu percebo sempre muito essa questão humana presente, de tentar dar um jeito, de tentar entender por que aquilo está acontecendo, de estender a mão mesmo para trazer aquele aluno ali para o curso. Então, eu percebo sempre que isso não é algo só meu, não. Eu percebo isso também no corpo docente de professores, assim como em vários professores da própria universidade, da UESP. E tanto que eu acho um ambiente com valores muito familiares e acolhedores ali dentro, né, do campus. Coisa que eu não enxergo em outros campos de universidades, inclusive aqui no Piauí, que eu já fui, que eu já estudei. Mas aqui na UESP de Picos eu sinto esse abraço, assim, a gente se sente abraçado. Verdade. E você acha que certos costumes do presente, como por exemplo o alto uso das redes sociais, pode influenciar os valores no futuro? Se sim, de que forma isso aconteceria? Acho sim que essa influência ocorre, inclusive a gente precisa estar com o eu observador muito atento, porque é muito fácil a gente se distanciar dos nossos valores de retidão, né? Valores que realmente nos mantêm conectados com a nossa essência, nos mantêm conectados com a presença de Deus na nossa vida. E aí as redes sociais, elas têm um viés muito mercadológico, né? Muito do que é que eu vou vender, né? Então eu vou vender um produto bonito, eu vou vender um produto alegre, eu vou vender um produto que seja agradável aos olhos dos outros, né? Mas a gente sabe que isso não condiz com o nosso cotidiano. A vida real, ela não é feita só daquelas postagens em redes sociais, e a gente hoje percebe que muito daquilo ali é máscara, né? É maquiagem. Então, se você não tiver seus valores muito centrados, você facilmente se deixa levar por aquilo ali que realmente hipnotiza, seduz. Você vê viagens, passeios, relacionamentos maravilhosos. Quem é que não quer vivenciar isso, né? Mas a gente sabe, e os estudos aí, a psicologia,
não só a psicologia, mas principalmente os psicólogos têm chamado muito a atenção de todos nós, né, que vivemos nessa sociedade digital, né, nessa sociedade de rede social. Não conseguimos mais nos ver sem isso, mas precisamos ter a nossa realidade muito ali fincada para poder enxergar essa realidade paralela que as redes sociais trazem e muitas vezes sim podem nos desviar. Muito bem colocado, professora Hermínia. Então a gente agradece pela participação e até a próxima. Até a próxima. Eu quero